a sua salvação. Diga de novo para a pessoa que está do seu lado, assim, respeitosamente. Diga assim: desenvolva a sua salvação. Irmãos, a salvação é um presente. Paulo escreveu no livro de Efésios que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é um presente. Diga: a salvação é um presente que eu recebo pela fé em Cristo Jesus, porque lá na cruz do Calvário Ele me substituiu e conquistou esta tão grande, única, maravilhosa, sem igual salvação. Amém? Então Jesus nos dá a salvação e nos deu a salvação. A salvação está em Jesus e nenhum outro nome, a Bíblia diz. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nenhum outro nome pode salvar. Só Jesus salva. Amém? Só Jesus salva. Isso é importante a gente entender e guardar no nosso coração. Agora, hoje eu quero trazer aqui um entendimento de algo importante que Paulo vai falar aqui aos Filipenses. Nós, irmão, vou fazer uma comparação hoje aqui, de que quando você é salvo, é como um diamante bruto fosse desenterrado. Estava enterrado, morto. Como Paulo mesmo disse, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Só que você, irmão, foi feito e criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Por isso você tem tanto valor e eu tenho valor. Você, irmão, numa comparação, você é um diamante. Você tem muito valor, até muito mais do que um diamante. Mas eu vou usar a expressão do diamante, eu vou usar o diamante como figura, para que você entenda o que Deus quer falar comigo e com você. Então, quando você crê em Jesus, é como aquele diamante fosse achado, viesse às mãos daquele que pode lapidá-lo, que pode dar a forma a ele, que ele sonhou, que ele planejou. Então, irmão, você, quando é salvo, você é um diamante bruto, um diamante que precisa ser trabalhado, um diamante que precisa ser lapidado, que precisa tomar forma, a mesma forma de Cristo. E você precisa ser trabalhado. Todos nós precisamos ser trabalhados. O grande problema é que muitos encontram Cristo e dizem: ah, eu já sou salvo. E por causa disso passam a viver de qualquer maneira, como diamantes brutos que não dão a luz que deveriam dar, que não refletem a luz como deveriam refletir, porque ainda precisam ser lapidados, trabalhados e ainda não foram. Então, irmãos, nós vemos muito isso acontecer. Pessoas que podiam estar refletindo a luz de Cristo de uma maneira mais intensa. Pessoas que podiam estar fazendo a diferença. Pessoas que podiam agregar valor num mundo perdido, desequilibrado, num mundo que precisa ver esta luz, precisa enxergar esta luz. Por isso, a palavra de Deus diz lá em Mateus, e o próprio Cristo falou isso de você e de mim: nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo, bom perfume de Cristo somos nós.
Só que muitas vezes a luz não tem sido vista, porque os diamantes precisam ser trabalhados, não é? Lapidados. Então eu fiz uma comparação antes da gente entrar no texto. Eu fui buscar lá no Google, né? No Google, é exatamente lá, né? Sobre a questão do diamante bruto e como é o processo de lapidação dele. Olha só, presta atenção. Qualquer coincidência é mera semelhança. Presta atenção. Primeiro, aquele que vai lapidar o diamante, existe a primeira etapa, diga assim, planejamento. Então o que ele vai fazer? Ele pega o diamante e vai analisar as imperfeições e o formato que a pedra bruta tem hoje. Então veja bem, analisa as imperfeições e vê o formato que a pedra tem hoje. Diga assim, nós, quando entregamos a vida a Cristo, chegamos como uma pedra bruta e não temos o mesmo formato. Você tem um, eu tenho outro, outro irmão tem outro, outro tem outro. E às vezes a minha imperfeição não é a sua e a sua não é a minha, mas cada um tem as suas imperfeições. Então, a primeira coisa, ele vai calcular, diga comigo, calcular. Quais são os cortes, diga comigo, os cortes, para melhor aproveitamento, minimizando o desperdício. Então, todo diamante bruto precisa ser cortado, irmão. Precisa ser cortado. Tem coisas que precisam ser cortadas. Por isso nós ligamos naquele texto onde está escrito assim: se o teu olho te faz pecar, arranca, lança ele fora. É melhor você entrar caolho no céu do que com os 2 olhos padecer no inferno. Olha, se a sua mão te faz pecar, corta, lança ela fora, porque é melhor entrar maneta no céu do que com as 2 mãos não cumprir o propósito e ser lançado no inferno. E aí podíamos dizer muitas partes do corpo, não é verdade? Mas é necessário o corte, é necessário a lapidação. Só que aqui nós estamos falando de alguém que vai fazer essa lapidação e que é humano, mas mesmo assim ele faz o cálculo. Ele pode errar no cálculo, mas eu preciso dizer para você que aquele que você está nas mãos dele, ele nunca erra o cálculo. Aleluia. Ele nunca erra o cálculo. Ele vai dar o corte certo na sua vida. Ele vai dar o corte no lugar certo. Irmão, ele vai te lapidar, ele vai cortar para o melhor aproveitamento, para que você saia lá na ponta, aquele diamante que reflete a luz dele e que vai poder cumprir o propósito pelo qual as suas mãos gloriosas estão trabalhando em você. Segunda etapa é justamente o corte. Diga assim, corte. Não é corte no singular, são cortes. Quem pode dizer ai, 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 ai. Quando Jesus falava comigo hoje lá de manhã e o Espírito Santo falava cortes, eu falei, Deus do céu e da glória. Ele falava, é isso mesmo, filho, mas eu sei como cortar. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eu sei como cortar, meu filho. Eu sei como cortar. Eu sei como trabalhar em você. Eu sei como fazer. E Deus sabe como cortar cada um. Deus já tem uma forma para dar a você. E não é a mesma que a minha, mas é algo precioso, é algo único. É vontade de Deus, é propósito de Deus. E ninguém dá o corte que nem Ele. Ninguém faz como Ele. E Ele quer te dar essa forma. E a
aqui, voltando para o corte normal, né, lá do diamante bruto, é feito a laser, diga laser, com máxima precisão, com base no projeto final. Olha que coisa interessante. Assim é Deus na nossa vida. Ninguém nos corta com mais precisão que Ele. Ninguém. Porque Ele sabe o que precisa cortar na sua vida hoje. Ele sabe o que precisa cortar hoje. E Ele corta com precisão, mantendo o diamante e fazendo com que ele fique cada vez mais perto da forma final, que vai glorificar o nome dele e vai refletir plenamente a luz dele. Terceira fase, diga desbaste. Fala, pastor, não brinca. Além de cortar, ainda tem que desbastar. Tem. Às vezes Deus cortou, Deus já deu uma forma, eu já estou vivendo o propósito de Deus, eu já consigo entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, Deus já deu alguns cortes, eu já começo a dar passos em direção a isso. Então agora ótimo, agora já estou pronto, já estou preparado. Não, ainda tem o desbaste. Ou seja, diga comigo assim, o diamante precisa ser arredondado. Olha aí, o arredondamento, sabe? Precisa arredondar as partes dele, aperfeiçoar a forma, precisa desgastar os excessos. E desgastar os excessos. Vai dar uma desgastadinha no orgulho, vai dar uma desgastadinha na falta de humildade, dá uma desgastadinha. Desgastando os excessos. E a quarta e última parte, diga facetamento. Pastor do céu, o que é isso? Chegamos no polimento, irmão. Ó. Você imagina o sopro dele, ó. Ai, Jesus. A gente precisa chegar lá, irmão, nessa parte. Precisa chegar lá. No polimento, onde ele lapida os ângulos minúsculos, os detalhes que muitas vezes poucos veem, mas que faz toda a diferença e vai fazer a diferença na luz que será refletida através daquele diamante. São detalhes que as pessoas não veem, mas que o mundo espiritual vê. Aleluia. Assim como aqueles espíritos disseram, lá vai, este Paulo é servo do Deus vivo. Esse é servo do Deus vivo. Porque o reino espiritual estava vendo o polimento e aqueles detalhes que muitos não veem, mas que são importantes para que a gente cumpra o que nós viemos e fomos feitos para cumprir, e alcançados em Cristo para cumprir. Amém? Diga assim: eu sou um diamante em tratamento nas mãos do meu Senhor. Aleluia!
Diga, eu tenho um lugar na exposição de Deus, na obra de Deus, no projeto de Deus. Mas eu preciso entender que eu estou nesse processo. Por isso que Paulo disse, desenvolvam a sua salvação. O que é o desenvolver? É o entender esse processo e o se colocar na mão de Deus, e Paulo vai falar disso aqui. Então veja comigo, ele começa lá no verso, vamos lá, rapidinho aqui, ó, ele começa ali no verso de número 12. Desenvolvam a sua salvação com temor e... Gente, olha para mim. Tudo começa entendendo quem me comprou. Tudo começa com o entendimento nas mãos de quem você está. Tudo começa entendendo que, como nós cantamos aqui, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor, Senhor. Sem o lapidar dele. Então, a primeira coisa é temor. Diga temor. E tremor, o que é temor? Temor é a compreensão de tudo isso, e se eu entendo, então eu temo. Temor não é medo de Deus, temor é respeito profundo à pessoa de Deus, aquilo que Ele fez por mim, a obra que Ele realizou na cruz por mim. E temor, irmão, de fato e de verdade, é ter esse profundo respeito e entender que se não é Ele, eu estaria até hoje enterrado. Mas você foi levantado nessa terra. Jesus te levantou nessa terra para um propósito. Você não está enterrado. Não queira voltar para a terra. Quem volta para a terra é tatu, que faz buraco e se enfia na terra. Você não é tatu, você é filho de Deus. Deus te tirou da terra para lapidar você. Você precisa desenvolver a sua salvação para que você possa cumprir o seu propósito. E o que é tremor? Tremor, irmão, sabe o que é? Tremor é quando você olha e vê uma única saída. O que você faz quando você vê uma única saída? Vamos pensar, a igreja está pegando fogo. Você olha aquela porta, é a única saída. O que você vai fazer? Você vai correr para ela. O tremor, irmão, é algo que aqui dentro me diz o seguinte: é a única saída para minha alma, é a única saída para minha vida, é a única forma de eu realmente me sentir completo, é a única forma de realmente eu viver o projeto dele nessa terra. É a única forma. Não tem outro jeito. É a única. Não tem outra. E agora nós entramos no verso 13. Olha o 13 aí. Porque Deus é quem efetua, ele está dizendo, em vocês. Diga, Deus quem efetua. Olha lá, trabalhando em você. É Deus que efetua em vocês tanto o querer como o segundo a sua boa vontade. Então diga assim: a equação só fecha com Deus. A equação não fecha sem Deus. Sem Deus,
o homem vai viver a vida bruto, escravo dos seus delitos e pecados, mortos nos seus delitos e pecados. Consequência disso, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a equação não fecha sem Deus, sem um lapidador. Diga assim: Deus opera o meu querer, me voltando para o seu querer. Sabe qual é você precisa entender, porque tem gente que olha esse versículo e diz assim: porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar. Aí você fala: bom, então é Deus que faz tudo, eu não preciso fazer nada. É Deus que efetua tanto querer como realizar, eu não preciso fazer nada. Não. Entenda esse versículo, eu estou explicando para você. Deus opera no meu querer. Diga: Deus opera no meu querer. Ele opera na minha vontade e move o meu coração para a vontade dele. Isso é efetua em vocês tanto querer. Diga: isso é efetuar em nós o querer dele. O Espírito Santo vem, trabalha dentro de mim e move o meu querer para ele. Eu começo a querer a Deus mais do que querer qualquer outra coisa. Porque o meu coração tem tendência de querer e desejar aquilo que não é de Deus, aquilo que me leva à morte, aquilo que me separa dele. Mas à medida que eu me coloco na mão de Deus, o meu querer é movido ao querer dele. E o que mais que acontece aí? E me ajuda, diga comigo, e me ajuda a andar nos passos e na direção da sua boa, perfeita e agradável vontade, o projeto de Deus. Amém? Aí você olha aí, como o realizar. O que era o realizar? O realizar, ele move o teu querer por dele e depois te dá a condição, porque ele está trabalhando em você, ele é o lapidador. Ele te dá a condição de viver plenamente sua boa, perfeita e agradável vontade. E se você vai no texto onde está escrito isso, lá em Romanos, capítulo 12, 1 e 2, você vai ver o quê? Mas transformai-vos. Nós estamos falando do que aqui? Desenvolva a sua salvação. Permita com que Deus mova o seu querer para o querer dele. Permita que ele realize em você aquilo que ele planejou. Da forma a você que ele deseja dar. Para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E lá está escrito isso. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que assim você possa, o quê? Provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele diz lá, eu não li o início do versículo, mas não vos conformeis com este século, com este mundo. Muito bem. Terceira coisa, vamos lá, nós estamos aprendendo aqui. Olha o verso 14, que ele diz: façam tudo sem murmurações nem discussões. Sabe por que murmurações e discussões só está no 14? Porque se eu não compreender o que nós falamos antes, certamente na hora que Deus quiser fazer o corte em nós, fazer o corte, vim com o polimento, eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Eu vou murmurar, eu vou achar que, puxa vida. Olha só, eu comecei na igreja, parece que as coisas piorou.
comecei na igreja, parece que o vizinho virou a cara para mim, parece que lá no emprego eu tive um problema, parece que aqui eu tive outro. Sim, irmão, sim, irmã, confie naquele que é poderoso para realizar a obra na sua vida, e Ele é o único que pode te lapidar. Só que você precisa confiar nele. Se você não entendeu antes, você passa a murmurar, reclamar, e você vai se distanciar e vai abandonar Deus e vai deixar de andar na presença de Deus. Diga assim: o processo não é fácil, mas extremamente necessário. Digo, o processo não é fácil, mas extremamente necessário. Ninguém vai chegar lá sem passar pelo processo. Vira para a pessoa que está lá e para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: ninguém vai chegar lá se não passar pelo processo. Não vai, irmão. Você pode ficar 100 anos dentro da igreja, 100 anos, se você viver 100, se eu viver, e nada vai mudar na sua vida, porque só muda quando eu entendo o processo, quando eu entendo a importância desse processo. Quem entende o processo é grato por tudo. Diga, quem entende o processo é grato por tudo. Aí você vai entender esse versículo aqui. Abre aí, ó, 1 Tessalonicenses 5,18. Abra a sua Bíblia lá. Olha o que está escrito: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós estamos falando de conselhos que Paulo está dando à igreja de Tessalônica, ok? São conselhos aqui. Cada versículo é um conselho. E o que ele está dizendo no 18? Em tudo deem, porque esta é a vontade de Deus para vocês, hein? Ó, parece que piorou. Glória a Deus. Deus está cortando. Deus está lixando. Deus está polindo. O fulano lá se levantou contra mim lá no serviço. Glória a Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Estou acertando o alvo. Estou nas mãos do lapidador. Você vai ler o Novo Testamento, você vai ver o povo dizendo: o povo tinha alegria de ser perseguido por causa de Cristo. Quando a gente vai chegar nesse nível? É possível chegar nesse nível? Claro que é. É possível chegar? Claro que é. Amém? Presta atenção na frase que eu vou dizer agora e guarda no teu coração. Somente o que me custa, de fato me desenvolve. Eu vou repetir. Somente o que me custa, de fato me desenvolve. Por isso, irmão, o Evangelho, Jesus já pagou o preço. Nós estamos vivendo o evangelho assim hoje. Jesus já pagou o preço, tudo já foi feito, eu não preciso fazer mais nada, Deus me ama como eu sou, eu posso viver de qualquer maneira, e um dia a trombeta vai soar e eu vou subir. Irmã, se a trombeta soar hoje, a chance de você ficar é 99,99999, eu não vou cravar 100, porque eu não estou aqui para julgar ninguém.
irmão, sim, custa. Custou para os irmãos no passado, custou para os discípulos, e precisa custar para você e para mim. Aceite o corte, aceite o tratamento de Deus, ouça Deus, diga sim para Ele, enfrente a sua luta, enfrente a dificuldade. Vá adiante, pague o preço. Ninguém pagou um preço maior pela sua vida do que Jesus. E o que nós vamos pagar aqui em vida não é nada. Não é nada comparado ao que Ele pagou. Então eu preciso entender isso. Se eu quero me tornar um diamante que reflete quem Ele é, e eu possa viver tudo aquilo que Deus planejou para mim, passa por esse custo. Porque vou repetir, somente o que me custa de fato me desenvolve. Na vida secular é assim, e na vida espiritual não é diferente. Sim ou não? Vamos lá, estamos terminando, verso 16. Olha o que está escrito. Só que antes de ir para o 16, ainda nisso daí, abre comigo lá no verso de número 17. Antes de ir para o 16, vamos no 17. Entretanto, mesmo que eu seja, presta atenção nisso. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação. O que é ser oferecido como libação? Paulo está dizendo, nesse processo todo, eu estou sendo oferecido como libação. O que é isso? Eu fui ver, estudar sobre o que significa. Diga, sacrifício total. Diga comigo de novo, sacrifício total da própria vida. Entrega incondicional. As pessoas só querem entregar a Deus as áreas que interessam a ela. Irmão, não dá para fazer negócio assim com Deus. Desculpe. Mas se você está aqui na igreja, querendo fazer um negócio com Deus, entregar só aquela área, para que Deus mude só isso aqui, para que você alcance só isso aqui, e depois deixa para lá, eu vivo a vida como eu quero viver, então você não entendeu o Evangelho. Então você nem nasceu de novo. Então você precisa se arrepender de verdade. Então você precisa entender na mão de quem você está. E você tem que entender qual é o propósito pelo qual Ele te comprou lá na cruz do Calvário. Precisa entender. Entende? Então, se libação é isso, ele diz, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Diga assim, o sacrifício está ligado a serviço. Então, o que é, irmão, pagar o preço? É servir, irmão. É se colocar nas mãos do teu Senhor. É estar disposto a servi-lo, independente do que seja. Eu só vou servir a Deus se eu puder fazer isso. Não, irmão. Quem escolhe servir, não entendeu o que é servir. Eu sirvo a Deus, por quê? Porque eu estou no processo. Deus está trabalhando, moldando a minha vida, amém? Numa empresa, quem já viu uns vídeos de internet desse? Já viu? Uns vídeos desse de internet que eles fazem? Que às vezes a pessoa, o dono da empresa, se veste de um faxineiro lá da empresa, está lá limpando, é ou não é? Aí ele deixa um negócio lá, uma sujeira, alguma coisa ali perto dele, aí o cara, vem a pessoa para a entrevista, né, tá vindo todo lá arrumadinho, vem para a entrevista de gerente, vem para a entrevista, tá lá o dono lá, o negocinho jogado, o que ele faz? Maltrata, não é? O limpador, que sujeira aqui, tira isso aí desse lugar aí, eu estou atrasado para a entrevista. Eu estou citando aqui, não tem nada a ver com isso, às vezes é outra coisa, mas eu estou citando para você entender. Está lá.
Aí vem outro também maltrata, vem outro maltrata. Aí lá no fim vem um lá bem simplesinho. Ele vem lá, não, peraí, eu pego para você. Pega lá, joga no lixo lá. Fala, muito obrigado, viu? Deus abençoe, bom trabalho. E vai para a entrevista. Aquela pessoa que era o dono vai lá, tira a roupa, coloca outra roupa. E na hora que chamam para a entrevista, quem está lá? O da faxina. Porque quem não sabe servir na faxina nunca será gerente. Irmão, na vida secular é assim. Quem não sabe ser fiel no pouco, no muito nunca será. Quem não sabe ser fiel no pouco, no muito nunca será. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Então a gente tem que aprender a servir, está ligado aqui, é serviço, serviço. Como é que eu realmente vou entender esse processo, vou ser grato por tudo, entender que se Deus... Deus me deu a oportunidade de ficar na porta, recebendo os irmãos. Glória a Deus, aleluia, obrigado Deus. Vou fazer da melhor maneira. Vou chegar meia hora mais cedo. Vou chegar debaixo de oração. E vou dizer, Deus, quando eu apertar a mão do irmão que entrar pela porta da igreja, ele sinta a tua presença, ele sinta algo diferente. Eu quero, Deus, ser diferente. Eu quero te servir, eu quero te dar o melhor ali. Põe um sorriso do Senhor no meu rosto, na minha boca. O pastor me pôs na recepção. Eu vou porque senão depois ele vai ficar falando. Não foi. Chegou atrasado. Quer saber? O pastor não entende. Ele não vê que o meu dom é cantar. Eu sou um cantor nato. Eu sou um Pavarotti de Jesus. E ele não sabe disso. Ele não enxerga o meu dom, o meu talento. Irmão, enxergo. Só que se você não souber ficar na recepção e apertar a mão do irmão, por mais que você cante como Pavarotti, não vai fazer diferença nenhuma em quem está sentado aí. Você pode cantar aqui, ter a voz lírica, aquela voz assim... Sabe, aquela voz de... Não vai passar nem do teto aqui, vai ficar batendo, voltando, batendo, voltando. Não vai mudar nada nos irmãos, a não ser que eles vão vir para você. E ainda a Bíblia diz que o homem de Deus é provado pelos elogios, não é verdade? Ainda vem lá os... Vem lá os... Nossa, que voz maravilhosa que você tem. Os bajuladores, eles vêm... Nossa, como se canta lindo. É maravilhoso cantar lindo, mas Deus tem muito mais para a sua vida, irmão, muito mais. Deus quer trabalhar em você, porque daí quando você entender isso, você estiver na mão dele, estiver sendo trabalhado, entender o que é servir, na hora que você vir cantar aqui, o céu vai descer sobre a igreja. E Deus vai curar pessoas, Deus vai abençoar. Sabe por quê? Porque você entendeu o que é servir. Porque do mesmo jeito você serve cantando e serve lá na porta. Você serve olhando o carro, serve pregando. Ou você serve limpando. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo reino. Verso 16. Perseverando na palavra da vida. Diga, perseverando na palavra da vida. Diga assim, o maior instrumento de desenvolvimento, lapidação, polimento no processo divino na minha vida é a palavra de Deus. Diga, é a palavra de Deus. E você está ouvindo a palavra de Deus. Agora, o que você vai fazer com ela, eu não sei. Mas se você crê nela, ela muda a sua vida.
Se você crê nela, ela muda a sua história. Se você crê nela, ela te potencializa. Se você crê nela, ela quebra os grilhões que prendem a sua vida. Agora, eu posso ouvir aqui e deixar sair por aqui. Ou eu posso ouvir aqui e deixar descer aqui. E dizer: Deus, eu estou nesse processo. Eu estou na tua mão. Faz de mim o que o Senhor quiser. Senhor, faz, Deus. Irmão, nós estamos aqui sentados hoje para aprender. Deus está te ensinando. Mas Deus quer que você evolua, que você cresça, desenvolva a tua salvação. Avance, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deus não quer que você fique aí 100 anos sentado na cadeira, só sentado, não. Deus quer que você cresça. Aí você vai falar: pastor, como os irmãos mais de idade, os de cabelinho branco, os abençoados irmãos cheios de experiência, vai falar assim: pastor, isso aí é para os jovens, eu já andei que tinha que andar. Não andou não, irmão, você não andou, porque a Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos. Na boa idade, nessa idade cheia de experiência, você pode sim, e Deus continua trabalhando na sua vida. E vou terminar agora. No verso, vamos lá, o verso de número 15. Para que sejam irrepreensíveis. Olha o trabalhar de Deus, aonde Ele quer te levar. Para que sejam irrepreensíveis e puros. Diga, irrepreensíveis e puros. É um processo, é o processo de santificação. Amém? Diga assim: fui santificado, estou sendo santificado, serei santificado. Você entendeu? No momento que você crê, o sangue de Jesus te limpa de todo pecado. Você naquele momento é justificado, feito justo. Mas agora precisa ser trabalhado, um diamante bruto que foi tirado da terra, da morte. E Deus começa a trabalhar, lapidar, os cortes, o polimento, tudo mais. Estou sendo santificado. E mesmo lá no final, mesmo que eu chegue lá e declare como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, logo a coroa da justiça está preparada, a qual o Senhor, o reto juiz, preparou. Só que ele vai entrar com aquele corpo lá? Não vai. Ainda terá o último processo. A Bíblia diz que nós teremos um corpo transformado. Assim como o corpo que Jesus apareceu para Maria Madalena, que atravessou a parede e apareceu para os discípulos com medo lá dentro daquela casa, daquele local, e disse: paz seja convosco. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então olha aí: filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Gente, diga comigo: se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, serve. E o pior, vai acabar sendo pisado pelos homens que nem a Deus conhecem. O que eu preciso entender? O que Deus está falando? Os homens vão olhar para você, vão procurar alguma coisa para te acusar, e não vão encontrar. Não vão encontrar. Porque você é perfeito? Não. Porque a perfeição do teu Senhor está sendo lapidada na sua vida. Não vai achar. Está escrito aqui: no qual vocês brilham. Diga: brilham. Qual é o alvo? Qual é o fim? É que você brilhe como luzeiro no mundo. Aleluia. Eu preciso
brilhar como luzeiro no mundo. Você precisa brilhar como luzeiro no mundo. Nós precisamos brilhar como luzeiro no mundo. Olha para o seu lado. Você vê a cadeira vazia? Por que elas ainda estão vazias? Quando a igreja entender isso, que hoje Deus está falando aqui, e nós começarmos, cada um como um diamante único de Deus, trabalhado por Deus, começar a brilhar no lugar onde Deus te colocou, não vai sobrar mais lugar, não só nessa igreja, mas em nenhuma igreja. Em nenhuma igreja de Cristo. Por quê? Porque nós vamos brilhar como luzeiros do mundo. A pessoa que está em escuridão, ela corre para onde? A pessoa que está no escuro, na escuridão, quando ela vê uma pequena luz, o que ela faz? Ela vai em direção à luz. Ela corre em direção à luz, porque ela sabe que aonde há luz, há esperança. Amém ou não amém? Jesus abençoe sua preciosa vida. Eu terminei. Que Jesus possa ter falado muito com você. Que Jesus possa ter assim incomodado você. E que Jesus realmente leve você nesse caminho, a se tornar um luzeiro nesse mundo. Alguém que mesmo sem falar nada, mas através da sua vida, dá um testemunho. A luz está brilhando e as pessoas vão se achegando, porque estão vendo a diferença. Amém? Glória a Deus. Esse é o objetivo, esse é o alvo. Assim como o diamante, quando ele termina, é colocado em exposição e os homens pagam fortunas para poder ter a luz e o brilho que aquele diamante traz. É isso. Amém? Vamos ficar todo mundo de pé, em nome de Jesus. Queria chamar o pessoal do louvor. Nós vamos cantar só aquela música, primeira música que cantamos. Eu vou construir. Amém, irmão? Lembra que é Deus que move o seu querer para o querer dele. Amém? E é Deus que começa a realizar em você a obra dele. É Ele que está no processo. Depois eu quero orar por você. Vamos lá? Glória a Deus. Feche os seus olhos, irmão. Cante com fé. Cante com fé e creia. Muito Deus já fez. Muito Deus quer fazer. Muito Deus já cortou. Mas Deus tem que cortar. Muito Deus já poliu, lixou. Mas às vezes muito ainda Ele tem que lixar e polir. Confie. Em tudo dê graças. Sabe por quê? Porque tudo o que Ele está fazendo é de acordo com a vontade dEle e o melhor dEle para você. Então confie, descanse. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Digna desta canção, só Tu és Senhor. Aleluia. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Cante, adore a Jesus, adore. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Não há outro nome, irmão. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus.
Então permita que Ele construa junto com você, que você possa desenvolver a sua salvação com temor